Pessoal, vamos então àquilo que logo no começo dessa edição do WW definimos como a eleição. Está aberta a eleição em São Paulo. A pesquisa Genial Quest, que ela foi divulgada hoje, ela indica isso claramente, que a disputa para o governo de São Paulo está aberta. A Haddad ainda lidera, mas pela primeira vez fica atrás de Rodrigo Garcia num eventual segundo turno entre os dois. Então é de São Paulo que a gente fala agora. Andrei, nos números que vocês têm, o que está aparecendo? A gente também detectou um crescimento muito sólido do Rodrigo Garcia ao longo do último mês. A diferença entre as nossas pesquisas e as pesquisas de outros institutos é que nos nossos números o Tarcísio estava muito forte desde o início. Deixa eu fazer o seguinte, nós temos um pequeno VT, como a gente fala na nossa gíria, eu volto com você com a palavra. Vamos lá, roda o VT. A pesquisa Genial Quest aponta Fernando Haddad na liderança. O petista oscilou 2 pontos para baixo e tem 31% das intenções de voto. Em seguida aparece Tarcísio de Freitas, que cresceu 1 ponto e tem 21%. O atual governador, Rodrigo Garcia, do PSDB, subiu 5 pontos e tem 20% das intenções de voto. No eventual segundo turno entre Haddad e Tarcísio, a pesquisa aponta agora um empate técnico, com 42% das intenções de voto para o petista contra 39% do ex-ministro de Bolsonaro. Tarcísio subiu 3 pontos neste cenário desde a última pesquisa. Haddad se manteve estável. No cenário entre Rodrigo Garcia e Tarcísio de Freitas, o tucano levaria melhor, com 40% dos votos, contra 31%. A pesquisa traz ainda um novo resultado com Garcia e Haddad no segundo turno. Pela primeira vez, o candidato do PSDB aparece vencendo o petista por 45% a 36%. No levantamento anterior, Fernando Haddad aparecia na frente, com um placar de 40%, contra 32% de Rodrigo Garcia. André, desculpe a minha falta de cortesia, eu cortei sua palavra, eu preciso ler aqui por razões jurídicas o que a gente chama de nota-pé. A margem de erro da pesquisa é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, nível de confiança 95%, nossa obrigação cumprida. André, prossiga. Então, eu estava falando que o Rodrigo Garcia realmente surpreendeu de maneira muito positiva ao longo dessa campanha. A gente viu um candidato preparado nos debates, com uma boa estratégia de comunicação política, que num contexto de polarização muito forte, que dificulta as chances de uma terceira via surgir, né, no espaço entre o bolsonarismo e entre o petismo, ainda mais no estado de São Paulo, onde os dois polos são muito bem consolidados, ele conseguiu aos poucos atingir neste nível de 20%, o que deixa ele completamente competitivo para estar no segundo turno. Tá aberta diria a corrida. Que se tem algum candidato que tende a agregar mais eleitores na reta final entre esses 3 colocados, é o Rodrigo Garcia. Você está colocando ele como favorito? Caso ele for passar para o segundo turno, ele é evidentemente o favorito. A minha dúvida é se ele vai realmente passar para o segundo turno e se esse cenário com Tarcísio em 21 pontos realmente vai se manter. Porque a votação do Bolsonaro no estado de São Paulo vai ser consideravelmente maior do que esse 21%. Então, se a taxa de transferência do Bolsonaro para o Tarcísio acaba sendo maior do que é revelado por essa pesquisa, Tarcísio ainda tem muito boas chances de conseguir chegar num segundo turno. A Thaís está me pedindo a palavra lá em Brasília, Thaís. William, o interessante dessa pesquisa é que ela é feita depois da declaração de Tarcísio a respeito de não saber onde ele votava. E isso, de fato, pegou no eleitor. Pelo menos é o que a gente pode deduzir a partir desses números. Então, a não identificação do eleitor paulista com Tarcísio começa a ficar evidente a partir de agora. E aí, Rodrigo Garcia, que vinha tendo dificuldade de falar para esse eleitor antipetista, começa a ganhar espaço. E tem um outro ponto que a gente já tratou aqui há algumas semanas atrás, que é o fato de que Tarcísio não é do mesmo partido de Bolsonaro. Então, essa associação, ela não é tão automática. Afinal de contas, eles não têm o mesmo número na urna. E isso, dentro da campanha de Tarcísio, era considerado um grande desafio para ele, combinado com esse ato falho
com essa escorregada que ele deu, talvez tenha dado bastante espaço para que a máquina do governo paulista entrasse em campo de vez. Máquina versus capacidade de transferência de votos. Como é que está essa disputa? Aqui está muito interessante. Hoje eu passei o dia desde cedo conversando com as 3 campanhas. O que acontece? Eles todos, tanto as nacionais também, eu conversei com elas, achando que é aqui que vai decidir se a eleição presidencial acaba domingo ou não. Okay. Primeiro fato, interessantíssimo. Lula cresceu no estado e o Rodrigo Garcia cresceu, mas o Lula não conseguiu transferir voto na mesma velocidade para o Fernando Haddad. Então, eles analisam que quando o Rodrigo cresce, o Lula cresce também. Porque está tendo um voto associado de parte do eleitor lulista no Rodrigo Garcia. Parte do eleitor lulista indo para o Rodrigo Garcia. Esse é um ponto. Segundo ponto, na campanha do Rodrigo Garcia, ontem teve uma reunião no Palácio dos Bandeirantes, máquina total na rua, fazendo uma semelhança com a eleição de 2018 do Márcio França. Márcio França chegou na reta final em terceiro. E aí ele virou no último dia e conseguiu ir para o segundo turno. Então, o que eles estão fazendo? Reunião todo dia com o professor, com o prefeito, distribuindo o jornal pelo estado inteiro, indo com tudo. Hoje, aqui na capital paulista, estava chovendo, né? Vocês sabem. 8 caminhadas do Rodrigo Garcia na região metropolitana, com a campanha dele. Ou seja, indo para a rua, ocupando todos os espaços. Na campanha do Tarcísio, qual que é a estratégia? Associar ao máximo ao Bolsonaro. Por isso que eu tenho dúvida ainda o que vai acontecer. Porque se o Bolsonaro tem 35 e o Tarcísio tem 20, ele pode eventualmente chegar a esses 35. Tem essa questão, a gente trouxe essa apuração do número, né? O número do Tarcísio é 10, que é o número dos republicanos. O número do Bolsonaro é 22. Então eles vão tentar associar, vão colar no Bolsonaro. O Bolsonaro vem quarta-feira aqui, vai com o Tarcísio para Santos e tem outra agenda até domingo também aqui na capital. Então cada um com uma estratégia, mas o mais importante, todo mundo lendo que a campanha nacional estabilizada e essa movimentação aqui de São Paulo imprevisível. Tem uma coisa, William, 20% de indecisos é muita coisa. Quantos indecisos tem na nacional? 6, 7. Então, 2 fatores determinantes. Para onde vão os indecisos, e ninguém sabe, e a utilização do Palácio dos Bandeirantes e dessa máquina toda. Me falaram 545 prefeitos com o Rodrigo, 2 mil vereadores, 80 mil funcionários públicos operando para virar o jogo. Posso só dar um dado rapidinho, que o Caio falou que o Rodrigo Garcia estava caminhando pela região metropolitana de São Paulo na chuva, né? Em São Paulo, capital, segundo a pesquisa da Quest, ele já vence o Tarcísio. No interior, ele já empatou. A única região em que ele ainda perde por uma distância significativa do Tarcísio, 25 a 18, é a região metropolitana de São Paulo. Todos me falaram o Haddad derretendo. Andrei, por favor. Desculpa. É uma roda. Sem problema. O que eu disse logo no começo. O ponto sobre 20% de indecisos que o Caio mencionou é um ponto muito importante. Por quê? Porque isso revela que existe um eleitor mais moderado, um eleitor mais de centro, que não tomou ainda uma decisão sobre a escolha do governador, justamente porque não está tão empolgado em seguir a orientação política do seu candidato a presidente, né? Porque se fosse uma transferência automática dos eleitores do Lula para o Haddad e do Bolsonaro para o Tarcísio, a gente não teria mais indecisos, e a gente tem 20% de indecisos. Então, existe um público que ainda está esperando entender melhor o quadro político aqui no Estado, entender quem são os candidatos, conhecer melhor os candidatos. E me parece que neste público de indecisos é onde o Rodrigo Garcia pode dar essa surpresa final, numa trajetória talvez semelhante com o que aconteceu com o Márcio França no passado. Isso, a grande vantagem estratégica do Rodrigo Garcia seria essa. No entanto, me parece que Tarcísio pode estar um pouco subestimado em algumas pesquisas. Esse número de 20%, 21% pode ser maior. Raquel. Podemos tentar dar um exercíciozinho aqui de futurologia, mas assim... À vontade, eu vou pôr minha bola de cristal aqui, ela é quadrada, mas... Isso aqui é quadrado, mas enxerguem aqui uma bola, tá? Supondo que o Garcia ganhe a eleição, o que isso vai significar para o
e que o Garcia ganhe e o Lula ganhe. O que isso vai significar para o jogo político nacional? Eu fiquei me perguntando isso hoje. Ué, o Lula não vai se encontrar com um bando de empresários? É uma banda, é um modo de falar simpático, tá? Como assim? Isso aí... Porque é o seguinte, se você tem um Lula que hoje, você mesmo sempre disse, é franco favorito para ganhar a eleição, se o Tarcísio ganhasse o estado de São Paulo, era uma baita vitrine para o bolsonarismo, uma região onde o bolsonarismo poderia se reagrupar e crescer. Se o Tarcísio fica com esse estado tão importante, né, essa terceira via que está tão desacreditada, o PSDB, ele recobra um fôlego. E hoje eu estava conversando com as pessoas, falando o que isso significa, né? E, na verdade, assim, a gente vai ter que olhar muito essas eleições para governador, porque 2026 é praticamente uma troca de guarda. Porque a gente vai ter um Lula já bastante envelhecido, né? Finalmente, talvez, nos últimos muitos anos, que não teremos o Lula ou disputando ou sendo o personagem central da eleição. E aí, o que teríamos, né? Teríamos Rodrigo Garcia, teríamos Romeu Zema, teríamos Eduardo Leite, tem nomes interessantes aí surgindo nesse campo da direita. Eu sempre fico pensando sobre isso e apurando, colocando nas conversas. Primeiro, se a direita ganha o Palácio dos Bandeirantes, você tem a nova cara, a renovação da direita e talvez a direita não bolsonarista. Porque mesmo se o Tarcísio ganhar e o Bolsonaro perder, ele vai se descolar um movimento que ele já vem fazendo na campanha. Ele vai e volta junto ao Bolsonaro. E o Rodrigo Garcia vira também um potencial candidato em 26. Isso que eles falam, não sou eu que estou falando. Ele não vai poder ser de novo candidato e tenta resgatar a direita tradicional, que foi oposição. Nós vamos voltar. Vocês dois jogaram o nosso horizonte para a próxima eleição, além dessa. Eu estou chato aqui, estou mantendo o nosso horizonte agora para o próximo domingo, mas nós vamos voltar a isso. Eu perguntei se eu podia fazer isso, você disse que sim. Vocês podem fazer o que vocês quiserem. William, mas aqui, existe um ponto interessante nisso, me parece, que é o seguinte. Existe um incentivo político para alguns desses candidatos, principalmente, estou pensando no Zema. Caso ele for vencer essa eleição no primeiro turno, ele vai usar, e a gente tiver um segundo turno na eleição presidencial, ele vai usar o espaço entre o primeiro turno e o segundo turno para já montar a base da sua candidatura à presidência em 2026. Ele vai ter uma oportunidade de se posicionar neste campo e isso pode ter um impacto para a corrida presidencial, porque você ter em Minas, que é um colégio eleitoral tão importante, um candidato, um governador já eleito, fazendo campanha para o Bolsonaro depois do primeiro turno, é algo que pode impactar a corrida presidencial. Teremos 4 próximas edições aqui bem tensas. Por enquanto, eu quero agradecer a você, Andrei Roman, cientista político, CEO da Atlas Intelligence.